O líder argentino, o presidente da Argentina, Javier Milei, disse hoje que não deve e nem vai fazer nenhum tipo de pedido de desculpas para o seu colega brasileiro, o presidente Lula, depois de, por ter chamado Lula de, abre aspas, corrupto e comunista, fecha aspas. Essa declaração de que não vai pedir desculpas foi feita durante uma entrevista ao canal La Nación Plus, depois de, La Nación Mais, aliás, depois de Lula exigir uma retratação de Milei no começo desta semana. A gente viu esta fala do presidente Lula. Mas quem vai contar todos os detalhes disso? Luciana Tadeu, direto da Fria Buenos Aires, para trazer notícia quente deste debate entre Lula e Milei. Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Débora, dá muito gelada Buenos Aires, está realmente um frio congelante por aqui. Olha só, essas falas de Milei foram então em uma entrevista, como você mencionou, para o canal La Nación Mais, e o Milei foi perguntado pelo jornalista sobre essa fala de Lula, perguntado o que ele achava dessa fala de Lula, de que Milei deveria pedir desculpas por ter falado muita bobagem, no caso durante a campanha, viu? Porque desde que Milei assumiu, moderou muito, não falou grandes coisas contra Lula durante várias entrevistas que deu desde que assumiu, não fez grandes críticas. Porém, essas falas, como você mencionou, acusando o Lula de corrupto e chamando de comunista, que não se relacionaria com países comunistas, entre eles o Brasil, foram feitas quando ele era candidato. E aí Milei diz, então, que isso é uma discussão pequena, que parecia uma discussão de pré-adolescentes, minimizou esse condicionamento de um pedido de desculpas, disse que Lula se meteu ativamente na campanha eleitoral argentina e comparou também com a situação de briga que ele tem tanto com o presidente colombiano Gustavo Petro como com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O próprio jornalista disse que não era a mesma coisa, já que o conflito com Sánchez aconteceu depois que o ministro espanhol insinuou que Milei consumiu substâncias durante a campanha. E aí sim, Milei vai à Espanha e aí fala contra a esposa de Sánchez e provoca toda aquela crise diplomática que faz a Espanha retirar definitivamente sua embaixadora daqui de Buenos Aires. Mas Milei diz que é a mesma dinâmica, porque ambos pedem desculpas, e que ele pergunta, por acaso precisa pedir desculpa por algo que é verdade? Qual é o problema que eu chamei Lula de corrupto? Ele não foi preso por causa disso? Qual é o problema de eu ter chamado Lula de comunista? Por acaso ele não é comunista? E aí ele fala, estamos tão politicamente corretos que não se pode dizer nada para a esquerda, mesmo quando for verdade. E aí fala disso, que houve uma campanha brasileira contra ele, e aí, claro, ele se refere aos marqueteiros brasileiros que participaram da campanha de Sérgio Massa, que Milei denunciou em diversos momentos. Ele fala como se o Brasil tivesse atuado contra ele nessa campanha, e aí termina essas falas dizendo que é preciso se colocar acima dessas insignificâncias, porque os interesses dos argentinos e dos brasileiros são mais importantes do que o ego inflado de algum esquerdinha. Essa é a expressão que ele usa. A gente separou essas falas de Milei sobre Lula. Vamos acompanhar. Esta semana Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que una discusión tan chiquita, ¿no? Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. Porque, digo, es el mismo mecanismo de Petro, es el mismo mecanismo de Sánchez. O sea, no, lo de Sánchez fue distinto, porque Sánchez hubo un insulto previo del gobierno de Sánchez a través de Puente. ¿Y vos te crees que Lula no hizo cosas parecidas? Pero Sánchez fue mucho más grosso. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. Con lo cual no le vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad? ¿Y a vos no te parece que la campaña negativa que me hizo Massa, impulsada desde Brasil, eso no fue agresivo?
Pero en todo caso es un problema de masa también. Pero igual la pregunta era... Digo, de vuelta. Sí. ¿Pero quién era la contraparte? Digo, ¿me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña? Me quedó claro. Digo, porque aparte, digamos, o sea, los que mintieron exige que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad. Vamos. Entonces, hay que ponérselo. ¿Sabes qué? Hay que ponerse por encima de estas niñedades. ¿Sabes por qué? Porque es más importante, digamos, los intereses de los argentinos y los brasileros que, digamos, el ego inflamado de algún zurdito.